Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a festa de Pentecostes já existia antes de Jesus. A festa tinha um sentido diferente do que hoje a igreja lhe atribui. Hoje, a festa de Pentecostes é o momento da manifestação do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus. Antes, era uma festa de alegria pela colheita. Todos os anos, um pouco depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, os judeus faziam uma grande festa para comemorar a colheita do trigo, colheita das uvas, assim por diante. Era uma festa muito querida do povo e vinham judeus dos 4 cantos do mundo. Judeus não só das regiões da próprio Israel, mas também vindos do Egito, vindos da Mesopotâmia, vindos da ilha de Creta, vindos da Ásia e assim por diante. Era uma festa muito popular. A cidade de Jerusalém ficava com muitos viajantes vindos de toda parte. O Espírito Santo se manifesta e se comunica aos fiéis exatamente nessa data, nesse dia de alegria. E então, é claro que a cidade ficava movimentada por causa dos judeus vindos dos 4 cantos do mundo. Foi exatamente nesse dia que o Espírito Santo se manifestou. O Espírito Santo vai aparecer aos judeus, discípulos de Jesus, reunidos no cenáculo. Cenáculo era aquela sala onde Jesus havia instituído a Sagrada Eucaristia. Era um local onde os discípulos de Jesus se reuniam em algumas circunstâncias. Pois bem, nessa noite, primeiro dia da semana, nesse domingo, o Espírito Santo se manifesta descendo sobre os discípulos. Então, Jesus vai enviar do céu, e junto do Pai, o Espírito Santo. E o Espírito vai se manifestar aos discípulos. É um momento de muita alegria e, nesse momento, o Espírito Santo vai se manifestar através do chamado dom das línguas. Ou seja, ali no cenáculo estavam reunidos com a Virgem Maria os discípulos de Jesus. E, nesse momento, o Espírito Santo se manifesta em forma de línguas de fogo que desceram sobre cada um dos que ali estavam. Houve um barulho muito intenso, como se fosse de uma grande ventania, e, nesse momento, os discípulos, saindo do cenáculo, passaram a falar às multidões que rodeavam o cenáculo, reunidas que foram pelo barulho daquela ventania muito forte. Então, os discípulos falavam, eram todos eles galileus, todos de origem da Galileia. No entanto, aconteceu o milagre das línguas. Ali em redor do cenáculo estavam judeus vindos da Mesopotâmia, vindos da ilha de Creta, da Ásia, judeus vindos do Egito, muitos de origem romana,
eram judeus que habitavam em Roma e que vieram para a festa de Pentecostes, aquela festa das colheitas. Então, aquela multidão toda, ouvindo as palavras dos discípulos, entendia o que eles estavam falando, não obstante serem os judeus, todos eles galileus, falando na sua língua própria, da Galileia. Mas houve o milagre das línguas. Todos entendiam perfeitamente a mensagem que lhes era transmitida através dos apóstolos. E Jesus se manifestou, então, através dessa manifestação do Espírito Santo. Foi um momento muito feliz em que o Cristo Jesus vai anunciar através dos seus discípulos que todos estavam enviados. Ide, anunciai a todos a palavra do Senhor. Então, o Jesus vai dar aos seus discípulos, naquele momento, aquela missão de anunciar por toda parte a sua mensagem. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco, e vai soprar sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então, meus irmãos, esta é a festa de Pentecostes, conforme nos conta o livro dos Atos Apóstolos. Naquele domingo, à noite, o Espírito Santo se manifesta. E, diante do ruído intenso, como se fosse uma grande ventania, o povo que estava em Jerusalém foi se reunindo aos poucos ao redor do cenáculo e pôs-se a ouvir a mensagem que os apóstolos, em nome de Deus, transmitiam a todos ali presentes. Então, meus queridos irmãos, esta manifestação do Espírito Santo foi uma manifestação através dos dons. O Espírito Santo vai transmitir ao povo, através das palavras dos apóstolos, os seus dons. O Espírito Santo vai ser um instrumento para que os dons de Deus possam se comunicar. Como diz o livro, ou melhor, Paulo na carta aos Coríntios, com a diversidade dos seus dons, com a diversidade dos ministérios, o Espírito Santo foi se manifestando ali para que todos pudessem, iluminados por aquela luz do céu, que desceu sobre eles em forma de fogo, e através da palavra dos apóstolos, todos puderam então ouvir e compreender a mensagem que lhes foi transmitida. Vamos acolher no dia de hoje a vinda do Espírito Santo. Ele se manifesta a nós através da Santa Igreja, para que nós possamos ser seus instrumentos diante de todos. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus. Então, através daquele anúncio, o Espírito Santo vem até nós. Vamos acolhê-lo e vamos ser instrumentos do Espírito Santo para toda a Santa Igreja. Assim seja.